Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês envolvendo a parte de expressões algébricas, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba. A nossa meta é chegarmos aí aos 27.700 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questão de matemática, física e química dos mais variados conteúdos, e no final do vídeo vai aparecer dois cards, um com o botão de inscrição e outro com a playlist aí para você continuar estudando por aqui. Olha só a questão da Cefet Minas Gerais, que pede o seguinte: simplificando a expressão gigantesca. Qual é a minha dica? A dica aqui é fazer por parte, tá? Então a gente vai pegar essa primeira parte aqui, ó, 16x a sexta menos x ao quadrado y à quarta menos 48x à quinta mais 3x y à quarta. Vou ver o que é que tem de semelhança aqui e que eu possa colocar em evidência. Então eu percebo que eu tenho 16x à sexta com esse menos 48, esse menos 48x à quinta, e eu tenho alguma semelhança com esse menos x ao quadrado y à quarta com esse 3x y à quarta. Então eu vou agrupar esse termo aqui, vai ficar assim, ó. Agrupando de maneira correta, eu teria 16x à sexta menos 48x à quinta menos x ao quadrado y à quarta mais 3x y à quarta. Eu posso desmembrar isso aqui para colocar em evidência. Eu percebo que aqui o 16x pode ser 16x à quinta vezes x menos 16 vezes 3 x à quinta, tá? Para colocar alguns termos em evidência. No segundo termo eu posso colocar quem? Vai ficar menos x y à quarta mais 3x y à quarta. Vamos colocar alguns termos em evidência aqui nessa primeira. Nesse caso, fica o 16 e vai ficar o x à quinta, tá bom? O restante fica dentro de um parênteses. Então, em evidência vai ficar 16x à quinta e aqui x menos 3, sem problema nenhum. Na segunda parte, você passa a ter o seguinte: você vai ter que em evidência, vou colocar y à quarta, vou colocar um x, então o que sobrar vai ficar dentro do parênteses. Então vai ficar assim, ó, menos x y à quarta, que multiplica quem? Que multiplica x menos 3, tá? Por quê? Porque quando você fizer o jogo de sinais aqui, ó, menos x y ao quadrado vezes x vai dar menos x ao quadrado y à quarta, tá? E menos x y à quarta vezes menos 3 dá menos por menos dá mais 3x y à quarta. Então essa é a expressão. E aí você percebe que dá para colocar ainda em evidência quem? O x menos 3, de forma que você vai ter aqui, ó, vai ficar então x menos 3 em evidência. Quem foi que sobrou? 16x à quinta menos x y à quarta, tá bom? Guarde bem essa informação. Agora nós vamos para a parte de baixo. Nessa parte de baixo aqui, ó, nesse denominador, você tem algumas possibilidades. Claro que a gente já pode colocar alguns termos aqui
em evidência. Vamos fazer por parte mesmo, ó. Vai ficar, na segunda parte eu tenho 2x ao quadrado de y mais xy ao quadrado, que estará multiplicando x ao quadrado menos 3x, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá. Colocando algum termo aqui em evidência, que no caso vai ser quem? O x, né? Eu posso abrir, ó, faz 2x, xy mais x, y. Do outro lado, eu tenho x menos 3x. Então, vamos ver quem é que fica aqui em evidência. Olha só, esse x com esse x, esse y com esse y. E aí você não tem mais como colocar nada em evidência, então vai ficar o seguinte, vai ficar xy que multiplica 2x mais y, tá? Isso vai multiplicar quem? Perceba lá do outro lado que vai ficar assim. Quem é que eu vou colocar em evidência aqui? Vou colocar o x com esse x aqui, ficando como então? Ficando x em evidência, que multiplica x menos 3, tá? Então, eu vou fazer melhor, eu vou tirar esse parênteses daqui, e aí você passa a ter essa expressão no denominador, tá? Sem medo nenhum, isso aqui é o que você vai ter no denominador, tá? E na última parte, deixa eu ver como é que ficou. Então eu vou ter essa daqui, eu vou ter essa daqui, e tá faltando essa última parte aí, que é uma soma de fração, né? Essa soma de fração, vou mudar de cor, ela vai fazer assim, ó. Nós teremos y mais 4x aqui, tudo isso sobre x e y, né? Então, quando você tem essa expressão, a gente vai ter que ter o MC de x e y, que dá o próprio x e y. E aí nós temos que, eu faço a divisão, ó. Primeiro eu divido, depois o resultado eu multiplico xy dividido por x dá y, y vezes y, y ao quadrado. Xy dividido por y dá x, x vezes 4x dá 4x ao quadrado. Então, esse termo aqui vai ser exatamente isso aqui. Agora vamos remontar toda a expressão. A começar dessa daqui fica x menos 3. Vai ficar, fazer até com uma cor diferente. Vai ficar assim então. Resolvendo, vai ficar x menos 3 que multiplica 16x à quinta menos xy à quarta menos xy à quarta, é isso? Perfeito. Que vai multiplicar 1. Vou logo resumir isso aqui. Se vai multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, né? Dividido. Opa. Vai ficar dividido por essa expressão aqui, que vai ser xy, 2x mais y, vezes x menos 3, dividido por essa expressão aqui de verde que a gente encontrou, y ao quadrado mais 4x ao quadrado sobre xy. Então, quando na verdade nós podemos fazer o seguinte, nós já podemos simplificar esse com esse, ó, foi embora, tá? Nós podemos ainda colocar nesse termo de cima aqui um x em evidência, que é o 16x à quinta menos xy à quarta. Eu posso colocar assim,
16 x à quarta vezes x menos x y à quarta, tudo isso dividido por xy x e multiplica 2x mais y, né? Eu coloquei esse x aqui no início. A divisão de fração, no caso eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, então vai subir aqui, ó, xy sobre y ao quadrado mais 4x ao quadrado, tá? Colocando esse x aqui em evidência, que eu já desmembrei o 16x à quinta, coloquei 16x à quarta vezes x. Colocando o x desse aqui em evidência, vai ficar assim. Fica x, que multiplica 16x à quarta, menos y à quarta, dividido por x, y, x, 2x mais y, vezes xy sobre y ao quadrado mais 4x ao quadrado, tá? De forma que você percebe que já dá para cancelar outras coisas aí. xy com xy, x com x. Então você já percebe uma nova possibilidade aqui de ficar 16x à quarta menos y à quarta dividido por 2x mais y vezes 1 sobre y ao quadrado mais 4x ao quadrado. Se você perceber bem, isso aqui vai ser um quadrado da diferença, tá? Aliás, a diferença de quadrados. Então você passa a ter o seguinte, que esse 16x à quarta menos y à quarta, na verdade é 4x ao quadrado mais y ao quadrado, 4x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2x mais y, que multiplica 1 sobre y ao quadrado mais 4x ao quadrado, certo? De forma que você já começa a perceber uma outra possibilidade de corte. Y ao quadrado mais 4x ao quadrado é a mesma coisa que 4x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai embora esse com esse. Então, você acaba percebendo que vai sobrar quem aqui, ó? Aqui ficou 4x ao quadrado menos y ao quadrado vezes 1 dele mesmo, dividido por 2x mais y. E aqui de novo você vê a diferença de quadrados. E a gente vai puxar isso aqui. Vamos ver, ó. Vai ficar assim. Vai ficar 2x mais y multiplica 2x menos y sobre 2x mais y. De forma que você vai poder cancelar esse com esse, e quem sobra no final de tudo é 2x menos y. Então tá aí, resposta final. Eu tenho certeza que valeu a pena você assistir até o fim.
e ver o passo a passo dessas questões, utilizando sempre um recurso matemático que é a diferença dos quadrados, tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!